Está no ar mais um ChapaCast, o podcast que fala dos bastidores da marcenaria, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na Casa da Alternativa com ele, que é o presidente da Alternativa, Renan Dallagnol. Que prazer estar com você hoje aqui para esse podcast especial que a gente vai falar da história da sua empresa, de como você construiu e construiu essa história tão bonita. Obrigado. Obrigado. O prazer é meu, né? Obrigado a todos. Queria te agradecer pelo convite, entendeu? É uma honra para mim também fazer isso. E é uma alegria muito grande falar sobre histórias e vivências e tal. E a Alternativa, que esse ano está completando 25 anos de história, 25 anos de tradição, que no nosso mercado é referência para marcenaria, para arquitetos, porque traz um diferencial, produtos realmente que são soluções, não apenas um produto, né? Mas eu gostaria de trazer um pouquinho do começo, né? Como é que iniciou a Alternativa? Como é que foi essa ideia de criar essa empresa de perfis? Bom, vamos lá. A nossa história inicia já na marcenaria, né? Então, o nascimento da Alternativa foi 2001. A gente já tinha marcenaria desde 91, 92, né? Então, uma trajetória de 10, 11 anos ali na marcenaria, né? E foi o tempo que a marcenaria, para mim, né, principalmente, a gente gostava muito da marcenaria, mas a gente ficava muito limitado ao crescimento, né? E na busca de uma procura de algo mais, não digo padronizado, né, mas alguma coisa mais interna. Então, foi onde a gente começou a procurar novas opções, né? Sim. E novas opções de trabalho ou novas opções de negócio, mas dentro de algo que a gente sabia fazer. E eu acho que isso até é um ponto muito determinante na nossa história, na nossa trajetória de sucesso e tal, é isso aí, que quando a gente desenvolve produtos, né, para o marceneiro, para o cliente final, para os móveis, tu conhecer já a aplicação final, eu acho que faz uma diferença muito grande, tá? E eu muito digo grande. sempre quando eu falo da Alternativa, que justamente por você ter vindo da marcenaria, saber o que é estar do outro lado, você se preocupa tanto com como entregar o produto para o cliente. E foram 10 anos de dentro da marcenaria e falou assim, a gente precisa de algo mais, precisa buscar uma inovação. E aí nasceu a Alternativa. Isso, até na época, o que acontece? Hoje a gente está no metal, tá? Então, um dos pontos também, na minha época de marcenaria, quando tu precisava, qualquer decoração de metal, seja um tubo, seja uma porta, tu tinha também uma dificuldade de achar esse material. Normalmente, tu tinha que pegar, preciso de uma decoração, alguma coisa, um tubo. Tu vai lá, tu tinha que pegar alguém, mandar fazer num lugar, mandar dar banho no outro, então tu tinha toda uma situação que tu levava bastante tempo. Entendo também que era um outro momento, né, da marcenaria, das indústrias. A gente evoluiu muito, o mercado evoluiu muito, as empresas evoluíram muito, né? Eu até brinco várias vezes que hoje é muito fácil, né? É verdade. Hoje é muito fácil. Quando tu for em qualquer loja, pega aqui na loja de vocês, qualquer outro distribuidor, tu vai achar de tudo ali. É verdade. Tu pensou em abrir um móvel de cabeça para baixo, com certeza tu vai lá, vai ter alguma solução ou mais de uma solução para fazer isso. Então o mercado é muito dinâmico, né? Mas vocês revolucionaram muito o mercado, né? Eu digo isso porque vocês pensaram em soluções que o mercado era carente, né? Mas justamente vem dessa experiência lá. Mas me fala uma coisa que realmente é uma curiosidade. Como é que surgiu o nome Alternativa? A Alternativa foi uma cliente minha, da parte da marcenaria, que ela, na época, disse, não, um bom nome para tu. Eu comentei, né, eu já trabalhava com móveis. Até quando a gente fez a transição, a gente ficou 1 ano com as duas empresas, tá? Então a gente ficou com a parte da marcenaria e a gente começou a desenvolver a Alternativa. E essa cliente, que era a minha cliente da marcenaria, ela era uma arquiteta e tal, ela que me deu a indicação, esse é um bom nome para tu colocar.
E foi assim que nasceu. E parece uma brincadeira que realmente quando a gente fala de perfil, eu brinco muito lá na Chapa Forte, que é o seguinte: a melhor alternativa do seu perfil é a alternativa. Sei lá, na época nasceu como alternativa, né? Hoje a gente tem um nome, é um nome bastante comum também, é um nome fácil, na verdade, né? É bastante usado também por várias empresas e tal, né? Mas a história nasceu assim, isso eu te garanto. Não, maravilhoso. Que às vezes a escolha do nome não é algo tão simples, né? Não é tão simples, é verdade. Quantas vezes a gente até, às vezes, pra gente escolher o nome de um produto, tu tem, às vezes, uma classificação que vai seguindo mais ou menos uma história, mas quando tu tem que criar um nome novo, o pessoal do marketing e um monte de gente se debate muito e vai para um lado, vai para o outro, não é algo tão simples, às vezes, para escolher. Mas vamos lá, por que você fez a opção de ir para perfis, que você já tinha 10 anos de história na marcenaria? Você poderia ter ido para móveis seriados, poderia ter ido tantas outras vertentes, mas o que te chamou a atenção justamente nos perfis de alumínio? Vamos lá, a gente já usava as portas, né, em alguns projetos, era um material extremamente caro e tinha dificuldade e poucas empresas no mercado fazendo. Né? Então nessa busca, o princípio mais ou menos começou assim: a gente estava na marcenaria, era uma marcenaria sob medida, né? Trabalhava projeto a projeto, e quando começamos a olhar para a questão para poder escalar mais a produção, a gente começou a olhar a questão da metalurgia, né? E até porque aqui o nosso polo de Caxias tem muita metalúrgica. Então, quando tu olhava para um, para o outro, tu enxergava uma forma de escalar seria a metalurgia. Foi aí que nasceu, então, a questão da metalurgia aliada para o moveleiro, que era onde a gente conhecia. Né? Então, a gente iniciou em 2001 com a produção de portas de alumínio. Tá? 2001 foi aquela primeira transição. 2002 a gente definiu que a gente pararia com a marcenaria. Foi rápido, né, a transição? Foi decidido parar no final do ano 2001 para 2002, mas como a gente tinha 3, 4 meses de serviço na frente, então levou uns 6 meses até tu realmente entregar tudo. A gente repassou a operação para uma outra pessoa que trabalhava com a gente ali, né? Até para dar o atendimento nos clientes, toda essa questão. A partir do momento que a gente terminou com a marcenaria, começou a se agregar outros produtos. A gente começou a produzir, na época 2002, 2003, estava o auge, aqueles tubos de alumínio polido, às vezes o cromado, alguns acabamentos, que hoje nem se vende mais, né? Entrou isso 2002 para 2003, depois a gente começou na produção de puxadores, né? E tu foi agregando famílias nessa transição. E é interessante porque vocês olharam uma característica local, né? Porque Caxias do Sul é um dos principais polos do Brasil em questão de metalurgia, mas visando justamente o mercado que vocês começaram, que era justamente o mercado da marcenaria. E, bom, você falou que já foi essa transição justamente começando por portas e avançando para o outro segmento. Mas nessa trajetória, onde você acha que foi o principal ponto de virada? Falou assim, olha, agora a alternativa realmente está dando certo. Vamos lá. Iniciamos em 2001, fomos em 2002. Em 2002 a gente já participou da primeira feira. Recente, um ano. Aceleração forte ali, né? Na FIC, acho que era a FIC em Arapongas. Isso em 2002, acho que ela era março ou abril, não me lembro bem exato o nome, a data, né? 2003 a gente participou já da FIMA. Né? Então a gente foi começando a participação de feira. 2004 na primeira Formobile, né? Mas talvez o ponto da virada, eu acredito, foi para 2002, 2003. Foi onde que a gente tinha uma estrutura menor, uma estrutura que era própria, né? Mas era uns 400 metros quadrados. E para a gente era num prédio ali que a gente tinha, né? Que é onde que a gente até morava. Mas para fazer a expansão tu tinha que ir para um lugar maior. Então, até porque o nosso concorrente na época eram indústrias muito maiores que a gente.
E às vezes quando tu fosse atender grandes empresas, o pessoal queria visitar as estruturas. Não era uma estrutura tão adequada, né, para isso, para passar digamos assim, na dinâmica do produto que a gente atendia. Daí foi quando que a gente decidiu sair de algo próprio, ir para um aluguel. A gente foi para um pavilhão precisava na época um pavilhão de uns 1.600, 800 metros. A gente foi para um pavilhão de 1.600 metros, numa estrutura muito maior. Então ali acho que foi meio o ponto da virada. E aí, assim, ou tem que, se der certo, dá certo, se der errado, me lembro, nós tinha os carros, umas coisas um patrimônio que nós poderíamos vender para pagar as dívidas, né? Então a conta, eu sempre gosto de fazer muito essa conta. Quando a gente vai fazer um planejamento, eu sempre gosto, a gente é muito arrojado nisso, mas sempre eu começo no lado, se der errado. E pode, e muitas vezes dá errado, né? Não tem só alegria nessa trajetória, até porque o mercado é muito dinâmico, mas tu tem que saber a conta, se der errado, no pior cenário, aquilo que tu vai fazer. Sim. Se tu tá preparado, se der errado. Né? Porque esse cenário ele é bom ver. Então, isso acho que foi um primeiro passo, a primeira virada. Isso foi para 2002, 2003. A gente ficou um ano e pouco. 2004 a gente já foi para uma estrutura de 4.500 metros quadrados. Expansão muito rápida. Né? Isso, bastante rápida. Daí foi indo até a gente se iniciar nessa estrutura que a gente está hoje. A gente iniciou daí a construção em 2008 aqui, né? 2008, no final de 2008, aí foi a outra virada, que a gente começou até então a gente não produzia os perfis de alumínio. A gente começou daí a produção e a extrusão dos perfis de alumínio. Sim. 2008. E olha como é uma história, porque muitos que vão começar a empreender só olham se dá tudo certo, tudo lindo, como se não tivesse dificuldades e percalços no meio do caminho. Mas justamente por você olhar por que poderia dar errado, você se preparou para o pior e sempre foi tendo o melhor. Exatamente. Isso é muito interessante porque você conseguiu trazer um crescimento muito rápido dentro do seu setor, porque você fala de sair do primeiro prédio que era de vocês, que era menor, para ir avançando e crescendo. Num prazo de 7 anos, é um prazo muito curto para você desbravar uma área que, como você mesmo disse, naquele momento era muito restrito a poucos fornecedores e, vamos ser sinceros, naquela época não se tinha uma predominância do alumínio. O alumínio era só nas classes mais altas da marcenaria. O puxador de alça era muito utilizado ainda, né? Então você conseguiu trazer um crescimento e se incorporando à história da marcenaria aqui no Brasil. Eu acho que é bem... acho que a gente tem ciclos, né? Se tu olhar nesses 25 anos, pega a porta, onde a gente iniciou em 2010, a gente parou, em 2009 a gente parou de produzir porta. Justamente quando a gente iniciou a extrusão, nós mesmos começamos a abrir pequenos fabricantes, apoiando eles para produzir regionalmente. O que acontece? Vou te dar bem claro o motivo disso, o transporte, a logística. Hoje o Brasil é muito grande, então a logística de transportar vidro em transportadoras e tal, então existia muito problema de quebra dos vidros nas portas. E normalmente quando nosso cliente, e é o dia a dia de hoje, tudo é muito sob medida, né? Tudo é muito padrão. Mas o grande volume ele é sob medida, né? Tanto que o móvel hoje, independente se está na marcenaria ou está nas fábricas planejado, ele é praticamente 100% editável. Então ele é sob medida, né? E muitas vezes tu produzir uma porta aqui no Rio Grande do Sul, tu mandar ela para São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, isso levava 10, 15 dias para chegar e quando chegava lá estava quebrado. E aí o móvel só faltava as portas, mas senão também deixa sempre por último também, né? Então só faltava a porta para estar lá montado. Então
é o interessante, a necessidade. O brasileiro se adapta muito fácil, né? Essa necessidade de se adaptar, né? E a velocidade é muito interessante. E se tu pegar, aí que nem falando de produtos, nós já estamos tendo uma nova migração de vários produtos também, Com né? certeza. E falando justamente de produto, né? Você falou que ali em 2008, 2009 começou justamente a extrusão do perfil de alumínio. Nessa trajetória de 25 anos, qual que você acha que foi o produto que deu aquela chave de virada na alternativa, que justamente fez o nome dela ser conhecido por todo o Brasil? A extrusão, com certeza. Com certeza. Porque, embora a gente tenha uma linha bastante ampla, né, hoje, vários produtos, mas a marca do perfil de alumínio é o que está na cabeça ainda das pessoas mais forte, né? E quem é mais antigo na marcenaria lembra que foi uma grande febre o perfil de alumínio ali, vamos lá, de 2010, eu digo até 2016, foi, eu acho que talvez o maior pico, e justamente não tinha quem não conhecesse a alternativa, certo, apesar de ter outras marcas ali no mercado. O que você atribui justamente essa consolidação e as pessoas reconhecerem a alternativa como referência? Acho que tem assim, qualidade, né? A gente acredita que nós temos um design sempre muito bem atualizado, né? Então a gente pega as tendências, hoje as tendências do design brasileiro, existe uma tendência europeia, normalmente italiana, né? Ou alemã ali, ou mix, mas é uma tendência europeia. Então a gente faz esse trabalho, a gente fala de tropicalizar um pouco, né? Sim. A gente não tem o padrão de vida que o europeu tem, né? O financeiro que o desprendimento financeiro que a própria Europa tem. Até porque a Europa ela não vende só para a Europa, ela vende para o mundo. Para o mundo, verdade. Né? Então a gente tem que se adaptar, né? A gente fala olhar a tendência, olhar o design, tropicalizar ele, né? Trazer ele para nossa realidade. E de forma prática, hoje um perfil de alumínio, agora a gente está tendo uma virada de tendência, voltando muito os puxadores de novo, né? Sim. Mas ele é muito prático, tá? É muito prático. Ele não vai, por mais que ele vai, talvez não ter um grande consumo, dificilmente ele some, entendeu? Sim. Do móvel, pela praticidade. Tu vai pegar numa cozinha, por exemplo. Ele está no mesmo alinhamento, ele está interno, tu não tem posição para tu poder puxar. Às vezes numa gaveta grande, tu consegue pegar em vários pontos. Ele tem uma pega muito, muito boa. As mulheres que usam unha grande, coisa assim, então ele tem muitos pontos positivos, assim. Tu não enrosca, tu não se atrapalha quando tu está andando, cozinhando, então ele tem muito lado prático. Isso eu estou falando no puxador. Quando tu utiliza ele para uma porta, tu tem toda uma questão técnica. Né? O puxador, às vezes, ele é estético. Sim. Mas hoje o alumínio ele está muito presente. Eu acho que hoje tem mais alumínio no móvel padrão do que tinha no passado. Isso é verdade. Depende do padrão que você está, depende de onde que está, mas tu tem muito mais alumínio. Só que ele está às vezes ele está interno, ele está invisível, tu entendeu? Ele não está mais aquele alumínio tão visível que tu olha e entende. Mas se tu for olhar o pouco que tu atende, tu tem muitas partes internas, seja cabideiros, seja peças internas, seja suporte, portas principalmente. Não tem como tu fazer uma porta, alguma porta de correr, uma porta grande, sem tu ter alumínio ou algo nesse sentido. Tu vai ter uma questão técnica, tu vai ter empenamentos, tu vai ter muitos problemas nesse sentido. Eles estão nos trilhos, nas portas de correr, tem muitos componentes em termos de alumínio. Mas ele se integrou ao móvel, né? Isso que é muito interessante, e ele deixou de simplesmente ser um detalhe para ele se tornar uma peça central. E a alternativa ela conseguiu trazer alguns elementos que eu falo que
diferenciam ela do mercado, que é justamente porque quando você pega outros fornecedores, outros players, eles se limitam a algumas cores. E a Alternativa foi na contramão disso. Ela trouxe uma variedade para que o cliente realmente possa ter a liberdade de escolher o que melhor casa no seu móvel. Como é que foi essa ideia de trazer tantas cores diferentes? Que é um desafio, na verdade. Né? A ideia, na verdade, voltamos lá, é a necessidade, né? Então, a gente tem algumas... A gente tem várias cores, tá? Mas tu segue um pouco das tendências que o mercado vem atualizando, tá? Hoje aqui a gente está falando podcast de revenda, de distribuição, a gente tem uma participação muito grande na indústria, né? E eu entendo que a indústria é onde que nasce realmente, né? Primeiro nasce nas indústrias, um renome, não vou citar nome aqui, mas nasce nessas indústrias e depois essas demandas elas vão para a marcenaria, né? Para distribuição. Já teve uma distância muito grande de produtos que era utilizado na indústria e o que são hoje, né? Então, uma vez um item de indústria levava lá 2, 3 anos para chegar numa distribuição, numa revenda. Hoje, praticamente é no mesmo time, né? Mas eu entendo que a necessidade e a tendência que nasce. E às vezes o assertivo, justamente por conhecer, por a gente conhecer, né? Todo mundo, eu participo da engenharia de todos, a minha equipe também junto, a gente conhece os dois lados normalmente. E tu troca muita ideia também com colegas, com empresas, com engenharias, né? Então, para melhorar um pouquinho o produto. Até porque para tu fazer essa tropicalização, tu tem que adaptar. E hoje, mais do que nunca, antes de nascer um produto, a gente está pensando na facilidade da montagem, como ele vai ser produzido. Né? Então, se tu pegar o nosso briefing ali, tu tem uma inspiração, que às vezes ela parte da Europa ou para uma... Tem duas inspirações. Uma é a tendência mundial no design e outra é a necessidade. Então, se faz as duas coisas, tá? Mas mesmo quando tu tem uma inspiração, tu vai pensar como vai ser produzido, a dificuldade do quem vai produzir, diferente de fábricas europeias, tem muita tecnologia interna, seja de usinagem, seja de corte, muita coisa. Nós não temos essa mesma tecnologia disponível no Brasil, ou poucas empresas têm isso. Então, tu vai ter que pensar nessa adaptabilidade. E é uma coisa muito interessante porque as pessoas não entendem a complexidade que é produzir um perfil de alumínio, né? Eu tive essa oportunidade de conhecer o seu processo fabril aqui e uma das características que me chamou muita atenção é a qualidade da matéria-prima. Vocês trabalham com matéria-primas virgens, que não tem justamente a contaminação, mantém a resistência, mantém a coloração. Vocês têm uma cabine de pintura maravilhosa, que eu falo que poucos lugares eu já vi algo parecido. E vocês conseguem entregar essa continuidade, porque às vezes a pessoa compra um puxador hoje e daqui 2 anos vai querer uma continuidade e vocês têm aquela qualidade de continuidade ao longo do tempo. Justamente essa expertise de trazer da indústria para a revenda e vocês conseguiram aproximar justamente o marceneiro para que ele possa falar assim, olha, eu quero um puxador dourado, um exemplo, que é um carro-chefe da Alternativa. Sim. Ele fala assim, e é referência sabendo que é da Alternativa. Você entendeu? Então, hoje vocês trouxeram um reconhecimento de mercado e o que é mais interessante, como você mesmo falou, lá no início, a Alternativa já se dedicou a estar dentro das feiras, a se apresentar para o marceneiro, eu não só marceneiro, mas projetista, arquitetos, e se tornou referência para que eles falam assim, o produto que eu quero é Alternativa. Mas, como você mesmo falou, nem tudo são flores. Né? Nesses 25 anos, qual você acha que foi o maior desafio que a Alternativa já enfrentou? Maior? Acho que a pandemia foi um desafio, né? Não saber. Não saber o que ia acontecer.
Acho que esse é um divisor de águas e tal, né? E cara, hoje eu acho que o desafio ele tá muito forte, tá? Hoje tu manter uma estrutura, tu tem que crescer. Enfim. Então qualquer empresa hoje, ela não tem a opção de não crescer, porque a partir do momento que tu se acomodou, para mim aqui tá bom. Foi, tá? Não, é verdade, né? Em qualquer segmento, né? O mercado está muito dinâmico, né? Então, acho que o desafio, hoje que o maior desafio hoje é tu manter uma trajetória crescendo, né? Pessoas, a dificuldade de mão de obra está muito grande em todos os segmentos. Até porque a nova geração dificilmente vai querer trabalhar dentro de uma indústria, lá num processo produtivo. Então, tu tem algumas resistências nesse sentido, né? Acho que é mais ou menos isso, tá? Acho que desafios, eu teria que... Eu não olho muito passado, tá? Desafio, acho que todo desafio que a gente tem é pra gente aprender, né? E a gente vem aprendendo dia a dia. Tu vai aprendendo sempre, mas acho que o desafio maior é tu se manter vivo, crescendo num cenário, às vezes, macroeconômico não tão simples, principalmente no mercado, eu acho mundial, mas o mercado brasileiro em si. Tá? Se torna um pouco desafiador, mas isso é muito interessante, porque realmente os desafios, eles são oportunidades de crescimento. Quando você olha, realmente, a cada desafio, a cada ponto, a cada luta, acaba sendo uma oportunidade para crescer, desenvolver e fazer uma diferença. Você comentou que no começo a alternativa era muito menor do que é hoje. Qual que era o tamanho do espaço que vocês iniciaram? Acho que começou em 200 metros quadrados, depois a gente foi para 400 metros, a gente tinha 200, a alternativa 200 a fábrica de móveis, depois a gente foi para os 400, fomos para 1.600, 4.500, agora que a gente está com 14 mil metros quadrados. 14 mil metros numa evolução de 25 anos. E eu falo para você que lugar magnífico que vocês produziram aqui. Não só justamente pela localização, que já é diferenciada, mas pela estrutura, porque você tem um parque fabril que faz muito sentido, onde entra a matéria-prima, cada processo que vai seguindo e até a hora da expedição realmente é diferenciado porque vocês conseguiram otimizar e direcionar para que atenda de forma rápida, seja a revenda, a indústria, o seu cliente de forma geral. E realmente é diferenciado para a alternativa. Queria parabenizar você principalmente por isso. A gente investe muito, só voltando que falou da matéria-prima. Hoje a gente é uma extrusora de alumínio, tá? No Brasil tem muitas extrusoras de alumínio, tá? Só que diferente, talvez, não sei quantas tem, estou olhando a nossa produção, tu vai ver que todos os perfis, ou 99% ou mais, são destinados para o setor moveleiro. Então, a gente respira o setor moveleiro. Então, a gente só usa material primário. A gente tem no nosso fornecedor uma liga desenvolvida, pensado para o moveleiro. E é maravilhoso isso. E aí tu tem uma estabilidade de parâmetros, porque dentro do alumínio tu vai ter lá silício, tu vai ter cobre, magnésio, tu tem um monte de metais, então quando tu parte do princípio, o nosso próprio reprocesso que a gente tem, tu tem um reprocesso que tu devolve para a usina, ele não devolve, a gente tem um acerto que ele volta de novo, a gente pega de novo o primário. Não que o nosso reprocesso não seja bom, ele é muito bom, só que tu não tem a garantia que quando vai lá numa montanha que tu vai usar o nosso material para reprocessar. Então a gente acaba voltando sempre no primário. Então isso é uma das premissas. Somente porque quando tu vai fazer o anodizado, tu revela a base. Então o anodizado tu vai dar a cor, a coisa do que está na... Desculpa, estou meio trancado. Na liga do alumínio, né? Então a matéria-prima é tudo ali. Claro, depois tem o processamento, velocidade de extrusão.
tem toda uma tecnologia que... Tu vai ter em vários pontos, tu vai ter o cuidado nesse sentido. Uhum. E é muito interessante porque é visível... O custo é maior, né? Não mas tem é como visível ser. a diferença. É visível porque, com certeza, você que é marceneiro, arquiteto projetista, já teve a oportunidade de pegar um perfil na mão e quando você pega um perfil da Alternativa e às vezes compara com um outro concorrente, primeiro já sente o peso, que é diferente. E às vezes eu brinco para fazer um teste, que é você pegar a barra e torcer. Torcer. Quando você consegue torcer muito fácil, você já Tem problema aí, né? tem algum erro no meio do caminho. Mas a Alternativa não, ela tem essa dureza, ela tem essa estabilidade, ela consegue trazer realmente, e a gente vê, ao visitar e conhecer um pouquinho mais, você vê o cuidado de cada processo e o olhar atento que você tem um batalhão de pessoas aqui nesses 14 mil metros, olhando e cada parte. Eu vi várias pessoas que ficam reconferindo o processo. Teve o primeiro processo de extrusão, tem uma validação. Ele foi para corte, tem outra validação. Vai para pintura. Cada processo que ele passa, estou falando muito pontual, mas em cada parte tem pessoas validando para garantir que aquilo ali realmente foi feito com qualidade. E é algo impressionante. É que o mercado hoje ele é exigente, tá? Claro que às vezes tu não atende, tu vai ter um custo-benefício em termos dessa exigência, tá? E vamos falar de experiência, né? Não tem, pensa no consumidor final. Não existe nós mesmos. Tu não ter uma experiência positiva, seja numa compra, seja em algo, é algo muito decepcionante, né? Então, primeiro, para tu ter uma experiência boa, né? Segundo, se tu não tem uma estabilidade, tu tem muitas variáveis que podem te prejudicar lá na ponta. Mas o custo hoje do cliente não ter uma experiência boa, o custo de tu ter uma assistência técnica, ele é muito grande. O deslocamento, a logística, e diretamente e indiretamente também. Então, a gente faz de tudo para que esses problemas sejam estancados. Né? Às vezes acontece uma coisa assim, mas assim, o percentual é muito pequenininho nesse sentido. E se a pessoa for olhar, é a mesma coisa, vamos falar numa barra, que a gente comentou, nessa barra de puxador, tu tem uma barra firme, né? Porque às vezes a gente não pensa só na estética, né? A gente vai pensar lá no toque, no interno. Se tu pegar os nossos puxadores, por exemplo, os de alça, tu vê onde que a pessoa coloca o dedo para poder abrir, ele tem ali umas ranhuras para tu poder ter um toque interno. Às vezes o puxador ele também tem uns arredondadinhos para tu ter aquela maciez do dedo. Eu comentei antes do detalhe das mulheres, das unhas das mulheres. Isso está no briefing, entendeu? O toque. Sim. Né? Então são esses detalhes que eu te falo. E aí se tu for olhar, voltando na barra, a diferença entre às vezes uma barra de qualidade, uma barra de não qualidade ou questão de resistência, que às vezes nós mesmos temos várias linhas também. Sim. A diferença ela é muito pouca. E pega uma cozinha, tu vai usar 1, 2 barras. Às vezes tu economiza R$50 numa cozinha de 10, 15, 20 mil, 30 mil. Só que tu está economizando justamente em algo que o consumidor final vai se atentar. Sim. Isso às vezes está no norte, tá em todas as partes do móvel. E uma coisa que você citou muito aqui, que você se preocupa com a experiência do cliente, né? Porque você sente sensorial, na verdade, Sim. lidar com os perfis. E principalmente eu vejo esse cuidado agora na linha de puxadores de alça, né, que vocês trouxeram, que é diferente do mercado. Um detalhe que eu reparo, porque eu gosto muito do toque. E às vezes você pega algum de outras marcas, você tem o toque da pintura muito bem acabada em cima, e quando você
pega na base ou insere os dedos dentro do puxador, tá poroso, não tá bem acabado. Mas não, os perfis, seja no perfil, seja nos puxadores da alternativa, você tem esse cuidado desse toque, que é quase um toque aveludado que você sente em cada item. E isso é muito interessante porque você convida o cliente e fala assim, não olhe só a estética, sinta o produto. É algo diferenciado realmente que vocês trazem. Vou te dar um exemplo. Eu estava agora, né, ali na engenharia, a gente está desenhando uma nova linha e justamente foi pensar nisso. Tu tem a estética, mas a gente usa muito impressão 3D para protótipos, assim, mas daí agora monta aqui umas 3, 4 variações do toque. É onde que realmente é o toque, é a experiência. Olhar onde ele vai ser usado, se ele vai ser usado só em portas pequenas, se ele vai ser usado em peças maiores, né? Justamente para tu, a gente fala que apega, né? Um termo técnico de você apega para tu ver nesse estilo do toque. E vocês vão além. Eu digo que os puxadores são pensados na instalação que o marceneiro vai usar. Porque vocês têm, por exemplo, um puxador concha, que eu acho maravilhoso da alternativa, que ele tem pinos para onde vai receber o parafuso, mas que de forma que ele não fique aparente na hora da instalação. Então, quando você faz o buraquinho, você faz o buraco não só para o parafuso, você coloca ali esses pinos que já vão servir de travamento para que ele receba o parafuso, e é uma coisa que não vai ficar visível. É literalmente para o instalador, mas para o instalador ter essa qualidade do produto. Então, volto a dizer que somente quem teve a experiência de estar do outro lado, de ter passado pela marcenaria, se preocupa com esse tipo de detalhe e se transcende as novas gerações que têm entrado dentro da alternativa. Eu acho que até você vai pegar nos puxadores, por exemplo, o próprio seccionamento dos parafusos, ele é pensado na espessura da nossa chapa, 15, 18. Quando a gente voltou a produzir lá do início, teve algumas dificuldades que a gente já tinha no passado, por mais que a gente comentou. Só voltando um pouquinho na história, né? Então, a Alternativa produziu puxadores em 2004, eram mais alumínios e tal, era uma linha um pouco diferente, moderna, tá? Eu vou dizer que alguns modelos, se fosse relançar eles venderiam bastante. Claro, numa dinâmica produtiva diferente do que é hoje, né? Na época era mais fácil, digo, mais mão de obra, mais fácil. Hoje também a gente tem algumas questões que a gente leva muito em consideração, as questões ambientais. Então hoje a gente não tem metal pesado na nossa linha, a gente não trabalha mais com cromos, tudo que envolve ambientalmente metais pesados e tal, a gente tem uma premissa de ir eliminando esse processo, né? Tem objetivos ali na frente e a gente vê que essa tendência já vem muito forte e eu acho que a gente tem que se preocupar também com essa questão ambiental, né? E hoje se consegue, tem produtos ecologicamente corretos muito próximos do que às vezes acabamentos que se usava no passado, né? Então é uma migração que está indo, mas a gente também está nessa tendência. Tudo que a gente lança novo existe essa preocupação, tá? Voltando, então, assim, como a gente voltou, então o puxador a gente escalonou e agora 2 anos, a gente lançou ano passado, tá? Não, 2023, né? Vai fazer 2 anos. Só que a gente começou a estruturar a parte fabril antes, para poder produzir, né? Mas algo interessante, que esses puxadores já são totalmente diferenciados. Só que a gente precisa voltar no que é um queridinho da marcenaria. Na verdade, que quando alguém fala desse tipo de puxador, não tem como não citar o nome da alternativa. Certo. Que são os puxadores Roma, Firenze, Mônaco, que eu digo que foi uma visão de vocês que justamente já tinha as barras que poderiam ser seccionadas, mas quando você seccionava uma barra que ela era pintada, ficava aquela bordinha do alumínio.
e vocês já falaram assim, não, vamos solucionar esse problema do marceneiro e já vamos mandar ela, que ela já vem polida, pintada, com os pré-furos, onde inserir o parafuso, e solucionou um dos grandes problemas da marcenaria. Como vocês tiveram essa visão que hoje é revolucionária para a marcenaria? A gente produzia isso já... Vamos lá, vamos puxar de novo eles aqui nas demandas, né? Ó, então, até vou passar a mão aqui, tá? A gente, principalmente cliente de indústria, a gente atendia, muitos cortavam, tá? Mas a grande dificuldade, e eu acho que ainda é um diferencial da alternativa na concorrência, tá? Que tem aí. Muita gente copiou de nós, tá? Então, a questão de tu ter um bom acabamento nele. Sim. Então começou a ter muito... Quando a pessoa só corta, não dá um acabamento, ele fica tipo uma navalha. Então começou a ter muita incidência de pessoas se machucando. Ele fica para fora no móvel. É aquilo que a gente comentou antes. O mercado estava acostumado com uma barra que ela fica rente à porta do MDF, todas essas questões. Quando tu vem para uma alça, ela vai estar externo. Então no que tu vai... Vamos caminhar ali, tu vai passar ou tu vai enroscar, no termo mais comum aí, tu pode rasgar uma calça, tu pode se machucar. E isso começou a ter uma incidência bastante grande, tá? E eu acho que até hoje tem bastante disso. Então começou a ter essa preocupação alguns clientes de nós melhorar isso. E aí nasceu o processo de tu dar o acabamento, de tu fazer. Tem várias, hoje tu pode pegar o nosso puxador, ó, que eu tô fazendo aqui, ó. Não é porque é o de mostruário, tá? Tu vai pegar em qualquer um. Então tem uma preocupação muito grande de tu dar esse acabamento. E aqui que entra muito operacional mesmo. É manual olhado isso, testado. A extração, claro, a gente tem uma automação em vários processos aqui, mas o detalhe final, ele passa nas mãos das pessoas. Sim. E quando a gente... até é simples explicar para as pessoas, ó, pensa que tu tá usando na tua casa, pensa que ele é teu, né? Então, aquilo que tu não quer para você, não deseja para o outro, né? Então, acho que isso foi um grande diferencial, é um sucesso, tá? É um sucesso. A linha é reconhecida pelo mercado. Eu acho muito interessante que as pessoas falam assim, eu quero aquele puxadorzinho Roma, eu quero aquele... As pessoas já graças a Deus é um sucesso. Esse pedem. E eu queria trazer uma coisa que eu notei na sua linha de produção, justamente desses puxadores, que é um exército de mulheres fabricando esses puxadores aqui, que é maravilhoso porque aquele olhar atento na qualidade, me perdoe que as pessoas que muitas vezes são desatentas nisso, mas o exército de mulheres da alternativa, no processo fabril, fazem a diferença dessa qualidade. Com certeza. É que a mulher ela é mais detalhista, né? Então, acho que assim, cara, eu não sei o número, se olhar ali na coisa eu sei, mas hoje eu acho que não sei se a gente não tem mais mulheres que homens, né? Então, mas no processo final, tu faz uma de embalagem, de inspeção, de detalhes, na linha de puxadores é 100% mulher. Sim. Outros, depende nas barras, aí tem um misto, que às vezes tem um serviço um pouco mais pesado, então normalmente o homem se adapta melhor, né, numa situação assim nesse sentido. Mas a mulher ela é mais detalhista, né? Sim. Ela é mais... e fica o elogio. Ela pega no detalhe. Né? Porque e outra, daí volta naquele conceito que a gente falou, pensa que você está usando. É verdade. Né? E aí as mulheres usam mais. A unha, esse detalhe, ela usa bastante mais. E algo maravilhoso nesse detalhe, porque você pensa realmente, como eu disse, no toque, né? Você falou das unhas e tudo mais. Esse puxador realmente marcou e vai marcar a nossa história do mercado moveleiro, né? Do que nós temos aqui para oferecer para o mercado. Mas a alternativa vem se revolucionando, né? Esse ano, 2026, é um ano de feira, de Formobile, e nós temos aí justamente
você mesmo falou, logo do princípio da Alternativa, as feiras foram presentes sempre no dia a dia da Alternativa, pensando justamente como apresentar. E eu sei que a gente não pode trazer muito spoiler, mas o que a gente pode esperar da Alternativa para 2026? Acho que a gente está evoluindo, tá? Cada dia mais, tá? A gente anda muito fazer um comparativo mudar. A gente vai a algumas feiras de Europa todo ano praticamente, né? Ou viaja para outros países, né? Então, em termos de design, a gente tá bem. Uhum. Muito bem. Muito bem. Tu encontra praticamente, se tu for numa feira lá em Salone em Milão, o quanto tu tem que tu vê lá numa feira, praticamente tu vê quase 100% aqui, né? Uhum. E até porque os arquitetos, quando viajam, vê o material, é gratificante pra gente, né? Quando o pessoal chega nisso. É uma inspiração realmente, né? E para a próxima feira, acho que a gente vai estar mais perto de ter tudo que tem lá. Tá? A gente vai evoluir também em várias linhas, né? A gente tem um trabalho muito forte nos últimos 2, 3 anos em algo que às vezes ele não está aparecendo, que é o sentido da questão técnica, facilitando a questão da montagem, não ter erro. Então a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido também. É pensar justamente em quem está montando, né? Isso, melhorando para tu não montar errado, para tu fazer certinho, para tu não retornar depois no cliente, para tu não ter assistência, tá? Isso nunca teve tão forte. Sempre teve desde lá do princípio, mas eu acho que hoje é um tema principal. Às vezes quando a gente não lança... Porque hoje na linha que a gente tem, ela já é muito completa, tá? Muito completa. Tu tem soluções desde mais simples, mais sofisticadas em todas aqui, né? Então, mas a gente está evoluindo e trabalhando cada vez mais nas questões técnicas, automontagem, facilidade disso, seja softwares para calcular. Então a gente tem um trabalho muito forte que não é aquilo que esteticamente aparece, mas que faz muita diferença também na ponta do cliente. Faz diferença para quem monta, para quem projeta e principalmente para o consumidor que vai receber esse produto com qualidade. Renan, queria agradecer pelo seu tempo de contar essa história e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que nos assistem, que entenderam que a Alternativa, como você mesmo falou, começou lá nos seus 200 metros quadrados, hoje tem uma estrutura de mais de 14 mil metros de produção, atendendo o Brasil inteiro, sendo referência para o nosso mercado como que mensagem você pode deixar para aqueles que nos assistem e que acabaram de conhecer essa história maravilhosa? Primeiramente, eu queria agradecer, né? Queria agradecer a oportunidade. Eu acho que uma mensagem final, que a gente está junto, né? A gente se preocupa com todo mundo, né? Eu acho que a Alternativa, por mais que a gente tenha produtos maiores e tal, a gente não perdeu a essência, né? Da simplicidade de estar no dia a dia, de ouvir também todo mundo, né? Queria agradecer por quem usa realmente o nosso produto, né? Então, espero que gostem. Espero que cada vez gostem mais, né? Que isso nos anima também a investir mais, a se preocupar com isso, né? E ter cada dia um produto melhor e com mais satisfação para o nosso cliente final. Que eu acho que o que nos motiva, e eu acho que o que motiva todo mundo é tu ter uma satisfação de trabalho, né? Ter tá me fugindo um pouquinho a palavra que eu usei antes, mas quando tu entrega um produto que a satisfação do cliente, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que é isso. Maravilhoso. E você que quer conhecer mais os produtos da Alternativa, você pode acessar nas redes sociais, Alternativa, né? Alternativa Componentes. Alternativa Componentes. Mas eu convido você, passa na loja da Chapa Forte, você ali vai conhecer um pouco dessa variedade de produtos que tem trago
essa referência da Alternativa. Vai lá, tem uma equipe pronta para te atender, para te explicar tudo que você ouviu falar dessa tecnologia aqui que nós temos aqui na Alternativa. Tá bom. Obrigado. Mais uma vez queria agradecer pelo seu tempo, por compartilhar essa história de sucesso da Alternativa e por fazer parte agora da história do ChapaCast. Tudo certo, obrigado. Se precisar outra oportunidade, estaremos à disposição sempre. Maravilhoso. E siga nas redes sociais, já ativa o sininho da notificação do canal para você ficar por dentro de tudo que vem nesse universo da marcenaria. E fica ligado que logo, logo tem muito mais. E até o próximo ChapaCast. Até o próximo.